Quando você fala para essa pessoa que ela precisa ser criativa, se virar, ela tem mais resistência. Criar um negócio. No Brasil, muita gente nunca teve carteira assinada. A gente aqui estava, acho que nesse sentido a Dani falou do século XIX. E as pessoas se viram, né? O Cláudio Prado, lá no Ministério da Cultura, costumava brincar que o civilismo é uma prática do brasileiro. Nós somos criativos. Então, a rede está pra gente. As pessoas aqui incorporam a rede muito bem. A gente constrói casa com mutirão. Então, as pessoas estão acostumadas a uma ajudar o vizinho. As práticas colaborativas vêm muito antes da internet aqui. Então, por que não na educação? Né? É cultural. E os professores compartilham conhecimento também muito. Né? Na sala dos professores. Eu sou professora universitária há muito pouco tempo, mas eu entrei na universidade, eu recebi muito material didático dos meus colegas, eu pude usar programas de curso que estavam disponíveis em blogs da internet. Então, do curso que eu fiz de comunicação, o programa de curso ainda está lá. Eu posso entrar no blog, acessar. Eu pude misturar tudo isso para montar o meu programa. Eu uso muito do repertório dos alunos na sala de aula. E as pessoas trocam muito em ambiente educacional. Eu acho que o REE, os recursos educacionais abertos, são uma oportunidade de sistematizar isso e ampliar essa prática ainda mais. Mas a prática da colaboração é verdadeira na educação. Os professores trocam material didático, trocam prova, trocam tudo. Então, acho que... Eu preciso saber do deputado, mas quando se fala desse recurso que já está à mão e faz muita falta para algumas pessoas que já o conhecem e os que não conhecem, deputado, eu tenho dados da Secretaria de Estado da Educação dando conta que apenas 105 mil computadores, máquinas disponíveis em toda a rede pública do Estado para a disposição de 4,5 milhões de alunos, 220 mil professores. Não parece muito pouco? Olha, muito pouco, por isso que eu falei, nós estamos muito atrasados, até chego a lamentar essa situação, porque São Paulo, por exemplo, nós temos 18 institutos de pesquisa super modernos em várias áreas, nós temos 3 das maiores universidades brasileiras, a USP, por exemplo, é uma das maiores do mundo, né? Que nós temos de centro de pesquisas, então precisamos avançar bastante, no sentido de comprar, de equipar as escolas. Lógico, a gente está numa situação ainda de algumas escolas não terem quadras esportivas. Ou quadras cobertas, por exemplo, para a prática de educação física. A escola toda cheia de grade, a dificuldade de participação da comunidade, né? Mas tem muito o que avançar. Eu citei aqui agora há pouco a necessidade de avançar na questão da estruturação da carreira dos professores, de criar estímulos, né? Mas eu acho que nós temos que fazer isso concomitantemente, não dá para fazer uma coisa esperando a outra. Então, a introdução da informática, não adianta, essa crítica hoje apareceu, não adianta a gente criar uma sala na escola, colocar lá alguns computadores e de vez em quando o aluno vai lá para... Né? Às vezes falta o monitor, quebra uma peça, não tem... Ou a diretora tranca a sala, né? Que diz que então, quebrar os eu acho que computadores. precisa, para a gente correr atrás do prejuízo, fazer uma grande revolução. Né? A boa notícia... E os equipamentos estão ficando cada vez mais baratos. Sim. Né? Então isso facilita muito a... Então temos que ter um projeto político para a educação, uma vontade política para superar essas barreiras, esses atrasos. A boa notícia, deputado Simão Pedro, é que, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil vai ter em 2014 cerca de 140 milhões de computadores, ou seja, 2 computadores para cada 3 brasileiros. O crescimento da renda da população, queda nos custos das máquinas e a noção de necessidade, de utilidade do computador é que empurrou e que vem fazendo crescer e multiplicar a venda de computadores e outros. Há pouco tempo máquinas. O sonho de consumo de muitas famílias pobres era ter uma televisão, uma geladeira, né? Isso está sendo superado. Hoje o objeto de consumo de muitas famílias, de filhos, né? Eu conheço muita gente, ando muito na periferia, então o sonho de consumo é ter um computador em casa, ter acesso à internet. E então eu tenho certeza que isso nós vamos ter que superar rapidamente por essa criatividade, essa disposição. E senão nós não vamos ser um país moderno como nós almejamos, um país mais justo, né? Então, e São Paulo, eu sempre chamo a atenção, São Paulo, 40 milhões de habitantes, é o estado mais rico, é o segundo orçamento, nós precisamos investir mais em educação. Eu lembro que agora está em debate no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, onde se projeta de se investir em educação de 4% do PIB para 7%, já foi aprovado lá atrás 10%, mas não foi vetado pelo
o antigo Parece presidente. que a gente está tão longe ainda, é a meta de número 20 do Plano Nacional de Educação, chegarmos a 7% de investimentos do PIB em educação. E temos agora esse negócio do pré-sal, que vai possibilitar muitos recursos. Já temos uma lei que criou o Fundo Social, que eu espero que prevaleça a prioridade de investimentos do pré-sal em educação. Então, não é só, evidentemente, não é só comprar máquina, mas é treinar, capacitar o professor, possibilitar essa troca de conhecimentos. O professor, ele tem muito conteúdo, ele tem muita criatividade, ele pode, aquela aula que ele produzir, por exemplo, ser disponibilizado, ele pode ser valorizado por isso, inclusive financeiramente, né? Então, o que eu estou dizendo é que nós precisamos de um projeto aqui para o nosso estado e para o Brasil que pense essas coisas e incorpore. Já temos muita gente pensando isso, trabalhando isso, né? Exemplos nós já temos bastante, né? Falta juntar isso e tocar para frente. Bianca, o computador que inclui também não pode ser excludente para quem não tem a máquina. Eu vou insistir nessa tese, porque notícia recente na Folha de São Paulo, estou querendo aqui provocar um pouco, deputado, mas assim, nenhuma cidade brasileira erradicou o analfabetismo por completo. Segundo o censo 2010, apenas 25 municípios brasileiros bem próximos disso. Um deles no Rio Grande do Sul, chamado Feliz, que tem 0,9%, menos de 1% de analfabetos na população. Se tem tanto analfabeto ainda no Brasil, como a gente está falando de tecnologia de comunicação, informação? Eu preciso te agradecer por essa pergunta, porque o meu tema de pesquisa é educação de jovens e adultos. E por muito tempo acreditou-se que para erradicar o analfabetismo, e aí todo mundo fala de erradicar o analfabetismo como se isso fosse uma doença, imagina para quem é analfabeto, como sou ouvir desse jeito, mas todo mundo achava que você tinha que fazer campanha para tirar esse mal da sociedade. Então você vai lá, exatamente. Então você vai, você leva as pessoas que têm o conhecimento para um lugar, vai lá, ensina a pessoa a ler e escrever e se manda. A pessoa volta para a realidade dela, que não tem livro, não tem revista, não tem computador, não tem letra. E depois de algum tempo a pessoa volta à condição de analfabeta, porque ela não tem contato com a cultura letrada. Quem estuda alguma língua estrangeira sabe disso. Você perde contato, você perde, não para de usar. Dos países que fizeram campanha massiva de erradicação, então se você pegar, por exemplo, a Nicarágua e Cuba, as pessoas voltaram à condição de analfabetas, em Cuba não. Por quê? Porque as pessoas continuaram a estudar e elas saíram da condição de miséria. Então se você diz para mim, temos que ter computador em todos os lugares, porque isso é necessário, condição essencial, eu concordo com você em termos. Porque se você só colocar o computador e a pessoa não entender a necessidade daquilo, é igual o vaso sanitário que vira vaso de planta, né, em alguns lugares, porque a pessoa não sabe muito bem para que aquilo serve. Você precisa criar condições das pessoas se empoderarem para usar aquele equipamento para o que for necessidade delas. E aí você consegue, pela tecnologia, também lidar com o analfabetismo. Porque aquela pessoa que antes aprendia a escrever o nome dos vizinhos e nunca mais viu uma letra, tem, por exemplo, o Orkut para ter contato com um familiar distante que foi morar em outro lugar. E eu tive casos de alunos, casos muito interessantes, de alunos que não conseguiam escrever bem, e depois eu queria contar um especialmente, mas que depois, olha, encontrei o meu primo, que agora está lá no sertão da Paraíba, e ele tem Orkut. Então, eu me interesso muito mais em digitar aquelas letras para contar para o meu primo como é a minha vida aqui. E eu quero saber da vida da minha família lá. E essa pessoa não vai deixar de escrever. Sim. Priscila. Isso que a Bianca está falando, até a gente gostou da pergunta, porque tem a ver com motivação. A gente motiva. Motivar, qual é o significado, por que eu estou aprendendo determinado conteúdo, por que eu quero ensinar, se eu sou um professor, eu quero ensinar como que eu vou tornar aquilo que é importante e interessante para o meu aluno que está lá com todas as telas digitais, querendo entrar no Orkut, querendo entrar nas redes sociais. Como que eu incorporo isso no meu dia a dia de sala de aula? E essa questão do pré-requisitos e sequências, eu acho que a gente tem que repensar nessa sociedade que a gente está hoje. Eu acho que se a gente for achar que sempre nós temos que partir num problema para depois chegar no outro, eu acho que a gente nunca vai resolver nenhum mesmo.
até no grupo de estudos, voltar para experiências, porque a gente criou uma dinâmica lá dentro dos temas, são 4 temas de trabalho. E cada pessoa pode escolher qualquer um deles na ordem que quiser, no momento que quiser. Pode fazer 2, pode fazer 3, eles não são sequenciais. Eu não tenho que aprender primeiro o mundo digital para depois ir para a geração interativa. Não, se eu quero ir para a geração interativa, ou se eu quero ir para a inovação pedagógica, eu vou e volto depois. É uma forma que a gente pode ajudar o professor a vivenciar mesmo o que é essa colaboração que a sociedade digital pede, essa colaboração que eu fazia, que eu estou acostumada a fazer, porque é importante para qualquer projeto que a gente fale com o professor, valorizar a experiência que ele tem. Ele tem que estar engajado, ver significado naquilo, da forma como ele vai querer que o aluno também veja significado naquilo. Sim. Da mesma forma, a gente não tem que pensar que o professor tem que aprender antes a tecnologia para depois ensinar o aluno. Sim. Não dá, é todo mundo ao mesmo tempo agora. Nós todos, em qualquer profissão hoje em dia, estamos aprendendo a lidar com a cultura digital. Seja no mercado de trabalho, seja nas empresas. Esse Twitter, o que a gente faz com os consumidores ali o tempo todo, perguntando diretamente para a empresa? A empresa teve que montar um call center no Twitter. Ou o que é? Isso, o Twitter é para isso? Ou o Twitter é para uma atuação? É uma série de novas discussões e especialmente na questão do educador, que não é só o professor, mas pai e mãe também, que traz mesmo novo, que é pensar que uso responsável nós estamos fazendo dessa tecnologia. Sim. Que os alunos estão fazendo, os nossos filhos estão fazendo, o que eu posto nessas redes, qual o objetivo, o que eu posso usar nessas redes. Isso é uma questão muito importante também, que na forma quando a gente pensa na colaboração dos recursos abertos, a gente pode também incorporar o que outros estão fazendo nessa área. Não precisamos criar um caderno sobre uso único. Várias experiências juntas e o professor poder escolher e também, olha, fiz uma experiência, vou lá, postei a minha experiência compartilhando com outros professores. No próximo bloco, vamos falar de mais experiências em recursos educacionais abertos. Voltamos em instantes. A AL Debate está de volta. O assunto de hoje, recursos educacionais abertos. Deputado Simão Pedro, sobre as experiências bem-sucedidas, os modelos de recursos educacionais abertos. Falar um pouco mais sobre esse assunto e também convidar as professoras, as educadoras, as jornalistas para esse tema, deputado. Olha, eu sempre cito Machado nos exemplos que eu dou. Quando estou na tribuna ou em algum lugar, eu falo do governo do Paraná. Não é porque eu sou paranaense, é que eu li muito sobre, por exemplo, eles criaram um centro chamado Centro Paulo Freire, onde tem 40 professores trabalhando ali, produzindo conteúdos. Você já tem as últimas informações que eu tinha, já tinha mais de 3 mil arquivos ali disponibilizados para que o professor, por exemplo, professor de filosofia, ele quer dar uma aula inovadora, ele quer atrair atenção, provocar um debate, mas ele vai lá, pesquisa, copia o projeto no pendrive dele e na sala de aula tem um monitor, ele reproduz, passa o filme, atrai atenção, gera um debate, cria uma polêmica. Então, é isso que nós precisamos, né? Você sabe, eu sou professor de profissão e uma aula de 50 minutos, 40 minutos para você reter a atenção, e um aluno que está acostumado na empresa, no trabalho, em casa, ter acesso à internet, ter acesso a recursos modernos, né? Então, é difícil, né? Então, eu acho que podemos fazer isso. É uma experiência bem sucedida. Eu tenho certeza, a Bianca, a Priscila, a Daniela conhecem bem essa experiência, podiam falar um pouco mais, né? Mas eu sou muito entusiasta disso e gostaria, aquilo que é bom a gente copia, né? Eu gostaria que aqui a gente pudesse implementar isso em São Paulo. Bianca, antes de uma experiência bem sucedida, eu queria que você falasse do uso dos recursos educacionais abertos e a figura do professor. Como valorizar a figura do professor? Eu já visto que muitos alunos não pensam, não tencionam ser professores no futuro e acham que a máquina e a internet podem resolver tudo. Certo.
Então eu vou aliar as perguntas e falar de um projeto específico lá do Paraná, que é o projeto Folhas. Ele nasceu como um projeto de formação de professores. Então, a secretaria convidou todos os professores da rede, eles mandaram um telegrama mesmo, falando, professor, quem daí quiser umas horas remuneradas para escrever material didático, responda. Todos os professores que responderam, eles chamaram ali para conversar e estruturaram um projeto chamado Folhas, tradução do papers do inglês. Então, eu sou professora de História do Ensino Médio e um dos pontos que eu abordo no currículo é a Segunda Guerra Mundial. E aí, lá no Paraná, onde eu dou aula, diversas famílias têm alguma história da Segunda Guerra. Então, esse professor aliou a história do lugar com a prática dele de sala de aula, com uma pesquisa histórica que ele fez e escreveu ali transmissão um paper. Por oralidade. Pegou a experiência pessoal ali. Exatamente. A realidade local. Então, além do livro didático que vai de São Paulo ou do Rio contando sobre a guerra, ou do material que vem de fora, aquele professor reelaborou segundo a realidade local, com o nome das famílias locais, o que tem muito mais significado também para o aluno. Bom, esse professor, depois, com essas experiências reunidas, o governo se deu conta de que todas essas folhas tinham muita qualidade e elas atraíam muita atenção dos alunos. E eles estruturaram um programa maior que virou um livro didático público. E como o professor foi valorizado nesse programa? Primeiro, o professor tinha aulas remuneradas para pesquisar e para escrever, para registrar o próprio saber. O material publicado pelo governo levava o nome desse professor como o autor daquele conteúdo. Então, além do autor estrela que está lá na universidade, né, e é aquela figura inacessível, eu também, na sala de aula, sou autor e posso contribuir com todas as pessoas que falarem português, também disseminando saber e não só consumindo. Sim. Esse professor também ganhou pontuação na carreira por ter aderido ao projeto.